A Bíblia diz que Deus nos deu uma esperança. Jesus Cristo, ele veio com um propósito, e o propósito dele foi nos trazer esperança. Em Efésios capítulo 2, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer que antes de Cristo vir, nós estávamos sem esperança. Diz lá o texto que nós estávamos sem fé, sem esperança, separados da comunidade de Israel, né? Nós estávamos assim perdidos, mas Jesus Cristo veio nos trazer uma esperança. Amém? Amém, meus irmãos? Jesus veio nos trazer uma esperança. Aqui em Efésios capítulo 2 diz assim, que Jesus vivificou, estando nós mortos nas nossas ofensas, pecados. Nós andávamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Então nós estávamos assim, sem fé, sem esperança, perdidos, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E aí Deus, na sua infinita graça, irmãos, nos deu Jesus Cristo, e Jesus veio nos trazer uma fé, veio nos trazer uma esperança, veio nos trazer uma vida eterna, veio nos trazer novos céus, nova terra. Jesus Cristo veio trazer todas essas bênçãos para nós. E a Bíblia diz para nós agora que nós agora precisamos ser testemunhas dessa esperança. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos testificar, nós precisamos anunciar para as outras pessoas que estão como nós estávamos. Tem muitas pessoas que continuam hoje sem fé, sem esperança, triste, abatida, angustiada, né? Principalmente nesses momentos, nesses dias que nós estamos vivendo. A pessoa liga lá o noticiário e ela é bombardeada de mensagens negativas, né? Ela vai no supermercado, vê aquela carestia, ela conversa com as pessoas, está todo mundo triste, angustiado, agoniado, todo mundo usando máscaras, você não consegue ver direito o rosto das pessoas, não consegue ver o semblante, não consegue ver a alegria no coração das pessoas, né? Então nós estamos assim abatidos, nós estamos tristes, nós estamos, né? Então, irmãos, as pessoas estão mais do que nunca precisando de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de graça. E onde que essas pessoas vão obter essa palavra? De quem que essas pessoas vão obter essas palavras? Será que dos políticos? Infelizmente não. Será que dos médicos, dos advogados? Não, né? Porque as perspectivas não são boas, né? Então, irmãos, só tem uma fonte capaz de nos trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, que é Deus, a sua graça. Então nós precisamos hoje nos voltar para as Sagradas Escrituras, nós precisamos nos voltar para as promessas de Deus, nós precisamos nos voltar para a luz da graça de Deus, né? Porque Deus nos fez promessa. O único lugar onde nós obtemos promessa é no Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Eu vou ler até um texto aqui um pouquinho complicado de entender, mas tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem muito edificante,
muito poderosa para os nossos corações. E eu tenho certeza que é isso que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós no dia de hoje, né? Domingo passado, Deus queria falar aos nossos corações que Ele quer ver em nós indignação. Nós não podemos aceitar a situação como está. Hoje Deus quer falar aos nossos corações que nós precisamos testemunhar a nossa fé, testemunhar a esperança que há no nosso coração, testemunhar o consolo, a consolação que há nas Sagradas Escrituras. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Quando nós queremos dizer que alguma coisa é firme, dizer que alguma coisa é certa, as pessoas juram por aquilo, né? Eu juro, se bem que a palavra de Deus nos proíbe de fazer juramento, né? Mas aqui está dizendo que o juramento é uma forma que nós temos para selar a nossa palavra, para dar garantia à nossa palavra, para dizer que aquilo que nós estamos dizendo é uma coisa firme, é uma coisa real, é uma coisa verdadeira. Então, quando a pessoa quer fazer com que o que ela está dizendo se torne uma coisa assim firme, ela se interpõe com juramento, ela jura sobre aquilo ali, ainda que hoje a palavra de Deus nos proíba fazer isso. Então o versículo 16 diz isso: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Às vezes a gente ouve a pessoa falar: eu juro por Deus, né? Eu ponho a Bíblia, a mão sobre a Bíblia, eu juro que eu estou falando a verdade. Então a pessoa, para tornar aquilo que ela está dizendo firme, ela invoca o nome de alguém maior do que ela. É isso que está dizendo aqui: os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. O juramento põe fim a todo problema. Versículo 17: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus também jurou, né? O que ele estava dizendo era algo tão firme, algo tão certo, algo tão sério. A promessa que ele estava fazendo era uma promessa assim tão válida, tão verdadeira, tão imutável, que Deus também jurou. Só que nós acabamos de ler que a pessoa jura por alguém que é superior a ela, e Deus ia jurar por quem? Se não existe ninguém superior a ele. Então, aqui diz que ele jurou por si mesmo, né? Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, firme e segura, e que penetra até o interior do véu. Meio complicadinho aqui esse texto, mas eu vou explicar para você. Aqui está dizendo, irmãos, que Deus tomou duas coisas
imutáveis, duas coisas sérias, duas coisas fortes para fazer uma promessa. A promessa que ele fez, a promessa de nos dar a vida eterna, de nos dar Jesus Cristo, de nos dar salvação, de nos dar perdão para os nossos pecados, a promessa de novo céu, de nova terra. E para confirmar isso, ele então fez um juramento. Então ele usou de duas coisas firmes, inabaláveis, promessa e juramento, para que nós possamos ter firmeza, certeza, convicção dessa esperança. Você pode e deve e precisa ter esperança da vida eterna, porque quem prometeu essa esperança foi um Deus imutável, um Deus que não é homem para que minta, e ele fez essa promessa e jurou por si mesmo que ele vai nos conceder isso. Amém, meus irmãos? Amém? Então, o texto que nós lemos é um pouquinho complicado. Hebreus capítulo 6, lemos do versículo 16 ao 19. Mas o que eu quero realmente falar aqui é o que está no versículo 19, a qual temos como âncora da alma. O que é que nós temos como âncora da nossa alma? Ele está falando aqui da esperança que nós temos em Deus, da esperança que nos foi prometida, da esperança da salvação, da esperança da vida eterna, da esperança de novos céus, de nova terra, da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos, nós temos essa esperança, irmãos, essa é a nossa fé, é isso que nós cremos, é isso que as Sagradas Escrituras ensinam para nós, é isso que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós. Ele veio trazer essa esperança da vida eterna. Nós somos salvos em esperança, nós aguardamos novos céus, aguardamos nova terra, aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos em esperança. Amém, meus irmãos? E a mensagem de nós para hoje é que nós precisamos testemunhar essa esperança. Nós precisamos pregar essa esperança. Nós precisamos que essa esperança esteja bem forte, bem firme dentro do nosso coração, e nós precisamos compartilhar com as pessoas essa esperança, porque as pessoas estão tristes, estão desesperançadas, estão desesperadas, estão angustiadas, estão perdidas, estão vagando. As notícias são ruins, não são boas as novas, mas as pessoas estão precisando de que alguém chegue perto delas e fale: se você olhar para o jornal, você vai ver coisa ruim. Se você virar para um lado, você vai ver coisa horrível. Mas espera aí, eu tenho uma boa notícia para você. A pessoa está precisando ouvir essa esperança, ouvir sobre a graça de Deus, ouvir sobre o poder de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos consola com essa consolação, para que nós possamos usar essa mesma consolação e consolar os que estão angustiados. O Espírito Santo de Deus, ele traz paz para o nosso coração, ele traz consolo para as nossas almas, para nos consolar, para nos confortar, e para nós compartilharmos, para nós levarmos, para nós anunciarmos, para nós testemunharmos para as outras pessoas essa consolação com a qual nós temos sido consolados. Por isso que é o testemunho. Você dá testemunho, quando você dá um testemunho, você é uma testemunha. E normalmente a pessoa testemunha de quê? Testemunha do que ela viu, do que ela ouviu, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos recebido, daquilo que nós temos, que tem chegado até a nós. As pessoas precisam ouvir esse testemunho. Por isso que a Bíblia diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder
e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo para testemunharmos, para compartilharmos, para anunciarmos às pessoas que há uma esperança, que há um Deus, que há uma graça, que há uma misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, é isso que o texto sagrado fala para nós, né? Que nós somos testemunhas, nós recebemos essa graça e agora Deus quer que nós compartilhemos com as outras pessoas, porque olha bem, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão tristes, medo de perder o emprego, não sabe o que é que vai acontecer, né? O que é que vai ser do nosso país, o que é que vai ser politicamente, está todo mundo inseguro, economicamente. O ano de 2020, o PIB brasileiro recuou 4,1%, e o PIB do Brasil são 3 trilhões de reais, irmãos. 4% de 3 trilhões é uma montanha de dinheiro que precisa de uma carreta para carregar esse dinheiro todo. Pegar isso tudo em notas de 100 reais, você precisa de uma carreta para carregar isso. É um volume imenso de dinheiro. Foi o que diminuiu no nosso país no ano passado. Então, esse dinheiro todo vai fazer falta, está fazendo falta, né? Está fazendo falta. Então, meus irmãos, aí a gente vê a alta dos combustíveis, a gente vê a alta dos preços disso, a gente vê a coisa acontecendo na economia, perdas de empregos, as pessoas ficam desnorteadas, desesperadas, as pessoas pensam que em suicidar, pensam em matar a família toda e depois dar um tiro na cabeça. É isso que muitas pessoas pensam, ficam desesperadas, e elas precisam então de ter alguém para chegar perto dela e transmitir uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de graça, para acalmar o coração, para aliviar a alma da pessoa, né? Elas estão precisando de luz, as pessoas estão em trevas, elas estão precisando de luz. E onde que elas vão achar essa luz? Em nós, nos cristãos. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora Ele não está mais no mundo fisicamente, nós quem estamos. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade, nós somos testemunhas. A mensagem de nós para Deus, que Deus quer para mim, para você, para nós nessa tarde, é que nós precisamos testemunhar a nossa esperança, testemunhar a nossa fé, testemunhar o amor de Deus, testemunhar a graça de Deus, falar do que você tem visto, falar do que você tem ouvido, falar do que você tem recebido. Nós cristãos, irmãos, temos que buscar no Senhor para termos para nós e compartilharmos com outros. O cristão não pode entrar em desespero, o cristão não pode perder o seu chão, porque, misericórdia, se eu perder o meu chão, o que eu vou compartilhar com você? O que eu vou compartilhar com você? Mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas necessidades, eu tenho minhas enfermidades, eu tenho minhas carências. Como é que eu vou fazer, pastor? Onde que eu vou arrumar suprimento para as minhas dores, para as minhas mazelas? No Senhor, nos braços do Senhor, na presença do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: muitas são as aflições do justo, mas continua dizendo: mas o Senhor o livra de todas. Amém, meus irmãos? Salmo 34, versículo 19. Muitas, não são poucas não, são muitas as aflições do Senhor, mas a receitinha está lá: entra no teu quarto
e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Aliás, não diz, ele diz que ele nos recompensa publicamente quando nós buscamos a ele em secreto. Amém, meus irmãos? Amém? Então nós não temos o direito, irmãos, de transmitir para os outros insegurança, tristeza, carência, necessidade. Não. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, isso não é hipocrisia? Não, não é hipocrisia não, isso é responsabilidade cristã. As suas lutas, seus problemas, suas lágrimas, leve-as aos pés do Senhor Jesus. É ali na presença de Deus que nós temos que derramar o nosso coração. Nós temos que ter o nosso quartinho lá de oração, quartinho de guerra, entrar na presença do Senhor, chorar, derramar. Agora você saiu dali, aí você é uma testemunha do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Aí você vai abençoar as pessoas, aí você vai impor as mãos sobre as pessoas, aí você vai profetizar sobre a vida das pessoas, aí você vai ser ministro de Deus, você vai ser bênção para as outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Cristão não tem o direito de entrar lá na página dele no Facebook e colocar lá mensagem negativa, mensagem de desespero. Ah, meu Deus, meu pai, como é que vai ser? Não! Nós temos que testemunhar às nações. Vós sois a luz do mundo. Nós temos que testemunhar, irmãos, a esperança. As pessoas estão tristes, angustiadas, desesperadas. Está precisando de profetas, profetisas, servos e servas de Deus que levantam. Um Deus que tem o poder de curar, que tem o poder de libertar, que tem o poder de salvar, que tem o poder de transformar, que tem o poder de abrir portas, que tem o poder de mudar as circunstâncias. Há um Deus todo poderoso que pode todas as coisas nos céus e na terra. Amém, meus irmãos? Nós temos que buscar no Senhor para poder compartilhar com as outras pessoas. Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim que: será que há alguma coisa impossível ao nosso Deus? Isaías 43, 13, diz assim, ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir, o operar do Senhor nosso Deus? Então, irmãos, vamos ser bênção para as nações, bênção para os povos. Nós somos alimento para as outras pessoas. As pessoas precisam se alimentar em nós, receber de nós. Amém, irmãos? Os impossíveis nós levamos ao Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Os impossíveis nós levamos aos pés do Senhor, nós colocamos diante do Senhor, A nossa palavra para as pessoas tem que ser de possibilidade, tem que ser uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de graça. E para o Senhor você leva os fardos, as lutas, as dificuldades, as dores, as angústias, as carências. Você leva tudo para o Senhor, aos pés de Cristo Jesus. E pode dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me console, eu preciso que o Senhor me conforte, eu preciso que o Senhor me agracie, porque eu preciso sair daqui e levar consolação, e levar conforto, e levar suporte para as outras pessoas. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, como que as pessoas vão fazer? Em quem que as pessoas vão buscar o refúgio? Em quem que as pessoas vão se fortalecer? Em quem que as pessoas vão se apoiar? A quem que as pessoas vão clamar? Elas estão em trevas, e nós estamos na luz. Nós temos que levar essa luz para os que estão em trevas. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos?
Um dia, uma irmã muito querida, ela tinha outras irmãs também na presença de Deus, né? E essa irmã assim, muito querida, a irmã dela estava enfrentando lá um problema, e ela fez uma oração assim muito interessante, com muita sinceridade, com muita verdade, mas ela fez essa oração e depois ela assim comentou com nós, né, que ela tinha feito essa oração. A irmã estava passando por luta, passando por problema, e ela orou a Deus e falou: Senhor, coloca paz no coração da minha irmã, coloca alegria no meu coração, no coração da minha irmã, mas Senhor, não tira a minha paz não, eu preciso muito da minha paz. Irmão, você não precisa ficar com esse medo, Deus tem muita paz para nos dar, amém, meus irmãos? Ele não precisa tirar de nós para colocar. De primeiro, no Antigo Testamento era assim, a Bíblia diz que Deus ungiu o Moisés com o Espírito Santo, e depois Deus queria ungir um grupo de pessoas. Aí o que Deus fez? Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu com aquelas pessoas, os seus ajudantes. Por quê? Porque naquela época não estavam na dispensação do Espírito Santo, mas hoje não, irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobejamente sobre as nossas vidas. Deus hoje, para abençoar alguém, não precisa retirar de alguém para colocar na vida do outro. Você interceder, você dar, você abençoar o seu irmão, não vai faltar para você, antes pelo contrário, vai renovar em você, vai afluir, né? Amém, meus irmãos? Nós temos que ser canal de bênção para abençoar as demais pessoas. Então a mensagem de Deus para nós nessa tarde é essa, irmãos: testemunhar da esperança. Seja testemunho da esperança, dê o seu testemunho da esperança para as pessoas. Olhe em volta, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, e você vai ver pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, você vai ver pessoas assim derrotadas, pessoas angustiadas, pessoas que estão entregando os pontos, né? E você vai começar a ver o quanto que Deus quer te utilizar para abençoar, para ser vaso de bênção, para ser abençoador daqueles que estão te rodeando. É o que Deus falou com Abraão: sê tu uma bênção, né? Seja uma bênção. É isso que Deus disse a Abraão. Amém, meus amados irmãos? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Levanta seu rosto para os céus, coloca a sua mão à altura do seu coração. Vou convidar aqui a missionária, ela vai cantar um cântico, adorando, louvando ao Senhor. Mas eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez você esteja triste, talvez você esteja abatido, abatida agora, talvez você esteja ansioso, ansiosa, talvez você esteja, sei lá, cheio de medo, também temeroso, temerosa. Mas nós vamos orar para que o Espírito de Deus traga consolação aos nossos corações, e traga essa consolação de uma forma tão grande, tão sobeja, tão maravilhosa, para não só nos bastar, mas nós termos também para dar, para compartilhar, para levar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros, para os nossos colegas de trabalho. As pessoas estão precisando dessa luz, precisando dessa vida, precisando dessa graça, e é através de você, meu irmão, que Deus vai levar essa graça, é através da sua instrumentalidade. Por isso que você é lavado, é remido, é purificado, é branqueado no sangue do Cordeiro, para que Deus te utilize para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Põe a sua mão sobre o seu coração,
Vamos orar a Deus. Soberano Senhor Deus, nós te glorificamos nessa tarde, por estarmos aqui aos teus pés, por estarmos na tua presença, por estarmos na tua casa, na casa de oração para todos os povos, por estarmos ouvindo a tua palavra, por estarmos recebendo o testemunho do teu Espírito aos nossos corações. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde, Senhor, que o Senhor quer que nós testemunhemos dessa esperança, testemunhemos deste amor, testemunhemos dessa graça, testemunhemos dessa vida que nós recebemos. Oh Espírito Santo do Senhor, esse meu irmão que quem sabe está abatido, está triste, está nervoso, está ansioso, está, meu Deus, debilitado de alguma forma, está enfermo, Espírito de Deus, o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas dos céus e da terra, o Senhor é o Deus que abre portas, que fecha as portas, que estabelece reis, que remove reis. Soberano Senhor Deus, em nome de Jesus, que nessa hora, Senhor, o Espírito do Senhor possa entrar nesta vida, possa entrar nesse coração, possa entrar nesse espírito, possa entrar nessa alma, nesse lar, nessa casa, nessa família, possa remover, meu Pai, tudo que for trevas, tudo que for angústia, tudo que for medo, tudo, meu Deus, que for perplexidade, e colocar paz, e colocar segurança, e colocar alegria, e colocar esperança, meu Pai, que esse coração seja inundado com a sua glória, inundado com o seu poder, inundado com o seu Espírito, inundado com a sua presença, Senhor. Oh meu Pai, que haja abastança de Ti, que haja fartura de Ti desse coração, que essa vida seja cheia do Teu Espírito, meu Pai, que essa vida seja cheia de consolação, para que ela também possa consolar os que estiverem angustiados, os seus familiares, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus conhecidos, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas, meu Pai, que estão tristes, cabisbaixas, derrotadas, meu Deus, em nome de Jesus, alcance, Pai, essas pessoas, através dos Teus servos, através das Tuas servas, através dos Teus filhos, através das Tuas filhas, através da instrumentalidade de cada um de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor, alcança, meu Pai, em nome de Jesus, para seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Fortaleza minha, amém, Jesus. Eu espero em Ti, firme na